A paz de Cristo, meus amados irmãos, graças a Deus por mais um dia de vitória que o Senhor tem nos concedido e este momento a qual nós estamos aqui para mais uma vez podermos estar aí levando uma palavra até os nossos amados irmãos em Cristo e ouvintes da palavra do Senhor. Nós vamos iniciar nesse momento fazendo uma oração a Deus, pedindo que o Senhor possa nos abençoar. Altíssimo e eterno adorado Deus, no nome de Jesus, teu Filho amado, Senhor, eu me encontro neste momento perante a tua face adorada. Eu peço que o Senhor, meu Deus, venha estar presente, Senhor, abençoando a minha vida, abençoando o meu lar, a minha esposa, filhos, noras, neto. Senhor, venha cuidar de nós, venha abençoar os irmãos, a igreja, fortalecendo, renovando, visitando a todos, meu Deus. Abençoa nós neste momento, que vamos estar aí trazendo uma porção da Tua palavra. Senhor, fica à frente, toma primazia, meu Pai. No nome de Jesus, eu peço, eu te agradeço, Senhor, para todos sempre. Amém. Graças a Deus, nós vamos estar aí lendo a palavra de Deus para a nossa meditação nessa noite. E o texto bíblico para nós nessa noite se encontra no livro de 1 Reis, no capítulo de número 19, alguns versículos da palavra do Senhor, que nos diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a esta hora não puser a tua vida como a um deles. Porque vendo ele se levantou e para escapar com a vida, se foi e veio a Beerseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Glória a Deus. Esse texto que nós temos lido da palavra do Senhor, ele vai nos falar sobre Elias, o profeta Elias, o qual ele, diante de uma batalha, diante de uma luta, ele se sente ali oprimido, ele se sente ali cansado, e até mesmo o desânimo chegou na vida daquele homem de Deus. Um homem que já tinha muitas experiências com Deus. Deus sempre estava na vida daquele profeta. Ele falava com Deus, ele orava a Deus, e Deus sempre manifestava através da oração na vida do profeta Elias. Nesse texto, nós podemos ver que Elias, ele diante da ameaça, ele foge
ele foge para escapar com a vida, e ele vai até o deserto, e lá no deserto a Bíblia diz então que ele encontra ali uma árvore, um pé de zimbro, e ele se deita ali para descansar. Na verdade, quando ele se deita ali, ele se deita para finalizar a caminhada dele ali. Para Elias, tudo estava acabado. Para Elias, o seu ministério, tudo aquilo que já tinha feito anteriormente, o que Deus já tinha feito, as maravilhas, nos dá a entender que já não servia mais para nada. E ele agora olha diante das lutas, das dificuldades, e ele já não vê mais a solução, já não vê mais uma saída. O desânimo, a tristeza se apoderou daquele homem, a tal ponto que ele chega a pedir a morte para Deus. E no momento que ele está ali, ele chega a pedir a morte. Senhor, olha, não sou melhor do que ninguém. Se sentia sozinho, se sentia abandonado. E Deus, olhando para o profeta, olhando para ele, Deus então começa a entrar com providência na vida de Elias. Deus então começa a olhar para o profeta e, de uma maneira especial, Deus então vai entrar com providência na vida do homem de Deus, com algo sobrenatural. Elias então ele vai passar a ser alimentado de algo sobrenatural, algo que vai lhe capacitar, algo que vai dar força para ele continuar a caminhada. Eu quero falar para você nesta noite que diante de lutas, diante de adversidade, provações, doenças, perseguições, é comum muitas vezes alguém se sentir assim também, se sentir acuado, se sentir abandonado, sozinho. Essa pessoa então ela começa a entrar muitas vezes até mesmo em opressão ou depressão, porque os problemas, as coisas começam a vir de uma tal forma que sufoca a vida da pessoa. Talvez você, ao ouvir esta mensagem, você poderá estar passando por tudo isso. Talvez você vai estar dizendo assim, olha, isso está acontecendo exatamente comigo. Eu que já provei, eu que já vi a mão de Deus na minha vida, hoje eu estou vivendo um período de dificuldade. Eu não vejo solução para os problemas. Eu não estou vendo uma saída. E eu estou talvez num lugar, dentro de uma casa, num quarto fechado, e eu não penso mais em viver. Eu quero falar para você nesta noite que o Senhor tem algo sobrenatural para a sua vida. Deus tem um alimento sobrenatural para a sua vida, para que você, ao alimentar do sobrenatural de Deus, você possa se sentir renovado, você possa se sentir fortalecido, e você vai olhar então e ver que Deus é maior na sua vida. Você vai poder olhar e ver que o que você está passando diante do Deus que nós servimos é algo pequeno ainda. E a palavra do Senhor então nos vai falar que quando ali ele se deita, dormiu,
A Bíblia então diz que um anjo chegou ali. Deus manda um anjo para servir uma refeição para Elias. E o anjo, a palavra do Senhor nos diz que ele traz pão. O anjo traz pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. O pão, ele representa a palavra de Deus na nossa vida. Este pão é a palavra de Deus. E esta água que Elias bebe, ela representa a palavra do Senhor também na nossa vida. É por isso que nós, nesses dias em que estamos vivendo, em que nós não estamos indo à igreja cultuar, mas nós temos que estar dentro da nossa casa, nos alimentando do Senhor. Este alimento, ele é importantíssimo na minha vida e na tua vida também. Porque sem este alimento, sem este pão, sem esta água, nós vamos ficar fraco, nós vamos ficar uma pessoa vulnerável a todos os ataques do inimigo. E com certeza, se nós permanecermos fracos, o inimigo pode nos derrubar. O inimigo vai conseguir nos destruir. Destruir a minha fé, destruir a minha convicção das coisas de Deus. Enfim, se eu não estiver forte, ele vai derrubar. Mas se você, se a igreja do Senhor, se nós nos fortalecer do Senhor, com certeza ele poderá até nos atacar, mas nós vamos vencer no nome do Senhor Jesus Cristo. Então a palavra do Senhor diz que o anjo ele chega ali com aquele alimento, ele come, ele bebe, e a Bíblia diz que ele tornou a deitar novamente. Elias, ele estava tão debilitado que uma refeição que ele se alimentou de Deus ainda não foi o suficiente para levantar ele novamente como ele era antes. Quantas pessoas a gente encontra e a gente vê a pessoa dizer assim: olha, eu já fui usado por Deus, eu já fui uma pessoa que eu já preguei, eu já orei, eu louvava o nome do Senhor, mas eu não sei o que aconteceu, que eu parei com tudo. Sabe por quê? Chegou a dificuldade, chegou a luta, chegou a adversidade, e às vezes você não conseguiu vencer. Talvez você deixou de se alimentar do Senhor, como Elias, como aquele homem que vinha fazendo grandes coisas no nome do Senhor. De repente ele se sente de uma maneira que ele acha que já não tinha mais jeito. Mas o Deus de Elias é o meu Deus, é o seu Deus. É um Deus que não está ausente. É um Deus que está sempre presente para nos ajudar. E como no caso do profeta Elias, ele há de nos ajudar também, para que nós possamos vencer essas calamidades, para que nós possamos vencer essas dificuldades do dia a dia, essas lutas, e por que não dizer até mesmo perseguições,
porque o povo de Deus é perseguido. A igreja do Senhor, ela é perseguida aqui na terra. Mas Jesus, ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias da vossa vida. A igreja, ela não está aqui sozinha neste mundo. Jesus não deixou nós neste mundo sozinho, não. Ele está presente e ele garante a vitória, porque ele é vencedor. Elias, então, a Bíblia diz que ele torna a deitar. E tornando a deitar, a Bíblia diz no versículo de número 7, que o anjo do Senhor tornou segunda vez. Elias estava deitado, dormindo, olhava, para ele tudo estava acabado. Para ele dizer assim: olha, aqui é o final da minha caminhada, o final da minha carreira. Aqui eu me aposento, aqui eu não tenho mais nada a fazer. Mas Deus, que chamou Elias, estava dizendo assim: não, meu filho, você tem muito a fazer na minha obra. Você tem muito a trabalhar para mim ainda. É isso que Deus, ele fala na minha vida. É isso que Deus fala na vida das pessoas que diante de batalhas pararam, desistiram. O Senhor está dizendo assim: olha, eu quero levantar você novamente. Eu quero usar você novamente como eu já usei. Se você era uma pessoa que louvava, adorava o nome do Senhor, o Senhor está dizendo assim: olha, levanta, se coloca na presença de Deus, se alimenta de Deus, passa a louvar o nome do Senhor. Se você era um pregador da palavra de Deus, se levanta, se alimenta de Deus e continue a pregar a palavra do Senhor. Se você é uma pessoa que orava, jejuava, visitava, você parou de fazer isto, o Senhor está dizendo assim para você nesta noite: se alimenta do sobrenatural de Deus nesta noite. Se alimenta da palavra de Deus nesta noite e volte a fazer a minha obra novamente. Volte a orar, volte a visitar, volte a falar do amor de Jesus Cristo para as pessoas, para aqueles que estão em necessidade, para aqueles que estão aí sem dias melhores, sem uma direção, sem rumo, desnorteado. Anuncia Jesus para essas pessoas, diz para elas que Jesus ainda tem a solução para os problemas, que Jesus ainda está pronto para salvar, que Jesus ainda está aí pronto para perdoar vidas, e que Jesus ainda está curando as pessoas que estão enfermas. Elias, então, a Bíblia diz então que o anjo ele chega ali e pela segunda vez o anjo despertou Elias daquele sono profundo. Aquele sono profundo, o anjo, diz a Bíblia que o anjo tocou nele e disse: levanta e come. Olha, você que está nesse sono profundo, você que não tem força mais para ler a palavra de Deus, o Senhor está dizendo assim para você nessa noite: levanta-te e come a palavra do Senhor, se alimenta da palavra de Deus, se renova, se abastece do poder do Senhor dos Exércitos. E a Bíblia diz então que Elias levanta, e ele levantou e ele comeu novamente aquele alimento. Aquele alimento veio para ele
como um renovo espiritual. Aquele alimento na vida de Elias coloca ele numa posição diferente. Antes do alimento, ele não queria saber de mais nada. Antes do alimento, ele olhava, ele queria morte. Mas depois do alimento, não. Depois do alimento, ele recebeu forças novamente. Ele recebeu um vigor diferente. Algo diferente então na vida do profeta. É assim com a nossa vida também. É assim quando nós nos alimentamos do Senhor. Nós começamos a achar que nós somos até mesmo invencíveis. Porque a palavra de Deus, ela vem sobre a nossa vida como algo que renova, que dá força, que dá alegria. O desânimo desaparece, a tristeza vai embora, até a doença desaparece. Porque Deus, Ele vem e Ele entra dentro de cada um de nós. Como o Senhor, Ele vai entrar na sua vida. Como o Espírito de Deus, Ele vai entrar dentro de você e vai levantar você forte novamente no nome do Senhor Jesus Cristo. Elias agora, a Bíblia diz então, que com a força daquela comida, ele consegue agora caminhar 40 dias e 40 noites até o monte de Deus. Ele se levanta daquele lugar, ele se levanta com uma força tão grande, que ele começa então a entrar por uma estrada, e ele começa a caminhar 1 dia, 2 dias, ele vai caminhando, e ele não se sente cansaço. Deus quer falar para você nessa noite, Deus está dizendo para você nessa noite, que Ele vai tirar o cansaço da sua vida. Deus está dizendo para você nessa noite que esse cansaço, este algo ruim que chegou dentro de você, que parou você, que paralisou você, o Senhor está dizendo assim, olha, eu vou entrar na tua vida com providência, eu vou entrar com a minha palavra, eu vou entrar com o meu sobrenatural na tua vida, e você vai ver a mão de Deus. Você vai ver o poder de Deus, a glória de Deus, ela vai ser manifestada na tua vida. E você vai entrar nesta estrada, você vai entrar por esse caminho que é o caminho do Senhor. E você vai caminhar e não vai sentir cansaço. Você vai ver que Deus estará presente na tua vida. Quando nós olhamos para a vida de Moisés, nós podemos ver que a Bíblia diz que Moisés, quando ele sobe lá no Monte Sinai para receber os mandamentos de Deus, a Bíblia diz que Moisés ali, ele não comeu nada. Mas como Moisés, ele conseguiu ficar ali, naqueles 40 dias, sem comer. Deus alimentava ele. A Bíblia diz que Moisés estava na presença de Deus. A presença de Deus na vida de Moisés sustentava ele, deixava ele forte. Quando eu falo do sobrenatural de Deus, eu estou falando da palavra de Deus na nossa vida. Eu estou falando do poder do Espírito Santo de Deus na vida do ser humano. Eu estou falando da glória de Deus na nossa vida. Esta glória que invade a minha vida. Esta glória que invade a tua vida neste momento. E que você começa a ver então
a força de Deus fluir dentro de você. Esta força de Deus que vem sobre nós e começa a nos capacitar para que nós possamos vencer as batalhas, para que nós possamos vencer os dias difíceis. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor, adorado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Deus, Ele está aqui presente. Deus está aqui falando comigo neste momento, dizendo assim: olha, diz para o meu povo não temer, porque eu estou presente, eu ajudo, eu sustento, eu dou força, eu sou um Deus que tudo pode. Elias, então, ele se sente renovado. Moisés lá no monte, 40 dias, 40 noites. Forte, renovado. A presença de Deus era o alimento na vida dele. O alimento de Deus, ele é tudo na nossa vida. O alimento de Deus é tudo na sua vida também, para a sua casa, para a sua família. A Bíblia diz que Jesus, após ter sido batizado, Jesus é conduzido ao deserto para ser tentado por Satanás. E depois de 40 dias, diz a Bíblia que chegou ali o tentador. E o tentador, quando chegou, ele começou a fazer propostas para Jesus. Mas Jesus, ele disse para o inimigo assim: olha, quando o inimigo olha Jesus com fome, ele chegou para Jesus e disse: olha, está vendo essas pedras? Manda que essas pedras transformem em pães. Jesus olhou para o diabo e disse assim: olha, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca do Senhor. A palavra de Deus é o sobrenatural na nossa vida. A presença de Deus, ela é a nossa força, é o nosso renovo, para nós continuar a caminhada, para nós continuar servindo a Ele, para que a nossa fé não venha enfraquecer, para que nós não venhamos desfalecer, mas que nós possamos estar forte, firmado no Senhor, esperando em Deus, acreditando que tudo que está acontecendo, mas Deus está presente. Se Ele está permitindo isto, Ele há de nos dar o escape também. Ele há de nos abençoar. E que esta força, esta presença de Deus possa nos guardar e que a igreja possa estar sempre preparada para o Senhor, para o dia do Senhor. Que nós não venhamos nos acomodar, que nós não venhamos nos prostrar diante de lutas e achar que está tudo acabado. Não. Com Deus, nós vamos vencer mais uma barreira, mais uma etapa. E vamos sair mais forte, vamos ser mais renovados, vamos buscar mais a Deus. Que essas palavras, nesta noite, possa levantar a cada uma das pessoas que muitas vezes se sentem abatidas. Que essas palavras possam ser o alimento sobrenatural vindo de Deus para a vida de muitas pessoas. Que você possa caminhar, que você possa continuar adorando o Senhor,
e fazer a obra de Deus pela qual nós fomos chamados a fazer. Que Deus nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja de todos os males, de todas as doenças, que a nossa casa, a nossa família possa estar protegida pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos estar orando neste momento, vou estar orando e pedindo que o Senhor possa abençoar nossa casa, vossa casa e vidas nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Oremos a Deus. Maravilhoso Deus, Pai de Jesus, nosso Senhor e Salvador, muito obrigado, Senhor, por este momento glorioso, Pai, a qual tenho aqui sentido a Tua presença neste momento, a qual a Tua glória está presente, Senhor. Abençoa as famílias, abençoa os lares, Senhor, visitando, Pai, que a Tua presença possa fazer a diferença, que a Tua palavra na nossa vida possa fazer a diferença, Senhor, da vitória. Levanta aquele que muitas vezes está prostrado, levanta aquele que está desanimado, que não vê mais saída, que já pensa em tirar a sua vida. Visita e repreende a morte, Senhor, repreende a dor, a tristeza, repreende as doenças, Senhor, que as doenças sejam queimadas pelo poder do Senhor dos Exércitos, Pai. Cuida das famílias, Senhor. Protege a nossa cidade, protege o nosso estado, protege a nação, protege as autoridades, Senhor. Deus de toda glória, Deus de todo poder, põe as Tuas mãos, Senhor, e repreende todo o mal. Que as fortalezas do inimigo caia por terra, no nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Assim eu te agradeço, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco para todos sempre. Digamos amém. Que Deus abençoe.